Bom dia, caríssimos irmãos e irmãs. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje é quinta-feira, vamos meditar sobre o chamado dos 4 primeiros discípulos de Jesus. Esse chamado aconteceu ao lado do lago de Genezaré. Esse chamado aconteceu depois do ensinamento de Jesus à multidão. Depois de ensinar a multidão, Jesus aproxima Pedro, ele pede para lançar as redes nas águas mais profundas. Mas Pedro fala para Jesus: Mestre, nós pescamos toda a noite, mas não conseguimos nada. Mas em atenção à sua palavra, eu vou lançar as redes. Depois de lançar as redes, Pedro apanha muitos peixes. Depois de apanhar muitos peixes, Pedro muda de linguagem e muda de atitude. Se atira aos pés de Jesus. Ele chama Jesus de Senhor. Antes ele o chamou de mestre. Esta vez ele chama Jesus de Senhor. Antes ele não se ajoelhou aos pés de Jesus, mas agora se ajoelha aos pés de Jesus. Ele diz: afasta-te de mim, pois eu sou pecador. Na segunda vez, ele muda de atitude, ele se reconhece como pecador, ele chama Jesus de Senhor, não mestre, e ele se ajoelha. Jesus confia a missão: daqui em diante serão pescadores dos homens. Ele o chama: segue-me. O que é interessante aqui é essa atitude, essas duas palavras, evolução de Pedro. Primeiro chama de mestre. Mestre é uma pessoa que apenas tem conhecimento ou é dotado de conhecimento. Mas Senhor já não é isso. Senhor é dono do conhecimento. O Senhor tem domínio. Ele é dono. Jesus é dono do quê? É dono até do mar. Ele não tem o conhecimento, mas ele tem o segredo. Eles pescaram toda a noite e não apanharam nada. Mas é como se Jesus sabia, ele sabia que eles não tinham nada. Ele sabia que eles não pegaram nada. Ele vem dizer: lança as redes nas águas mais profundas. E como para dizer: eu sei que vocês não apanharam nada. Agora obedecem ao que eu vou fazer para vocês. Vou falar para vocês. Apanharam. A palavra aqui interessante são palavras de Pedro. Em atenção em suas palavras, vou lançar as redes. Em obediência às suas palavras, eu vou lançar as redes. Pedro acreditou em Jesus como Senhor, como aquela pessoa que tem palavras eficazes, palavras da vida, palavras que têm força, que podem dar impacto diferente, e lançou as redes. E as palavras de Jesus mudaram a cena. No momento que eles acreditaram nas palavras de Jesus, a história mudou, a cena mudou.
em atenção em suas palavras. Esse evangelho nos convida também em acreditar, em acolher a palavra de Jesus, com palavras eficazes, palavras que mudam a vida e mudam a história. Esta pesca milagrosa serviu de sinal para despertar a fé dos discípulos, para acordar os discípulos, para olhar Jesus diferente, não como pessoa ordinária, mas como o Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.